Programa de educação permanente para todos os profissionais. Olha, outro excelente campo de atuação. Quem melhor detém conhecimento para treinar colega, senão o próprio colega? Desde que ele seja interessado, capacitado, né? E tenha experiência, e tenha também liderança no grupo, credibilidade perante a equipe, porque isso aqui é norma, tem que ser cumprida. Imagina você, de repente, trabalhar no setor, você vira radiologia, e, de repente, o responsável técnico diz assim, olha só, eu não tenho tempo para treinar, eu tenho condições de treinar e tal, mas eu não tenho tempo. Tem alguém aí da equipe interessado em assumir essa demanda aqui? A gente vê aí, faz um acordo aí em tempo que vai dar trabalho. Você vai trabalhar no setor de educação permanente desses profissionais. Então, você vai interagir com eles, buscar deles quais são os pontos críticos, as dificuldades de cada um na equipe e trazer isso para o campo de treinamento no dia a dia ou periodicamente, ou as duas coisas, né? Aqui a norma já está dizendo, tem que ter um programa de educação permanente. Programa significa que alguém tem que fazer, alguém tem que implementar, alguém tem que aferir os resultados portanto, esse é um excelente campo de atuação para técnico e tecnólogo, tá bom? Da nossa área. Fiquem atentos a essa questão. Isso aqui vai ser cobrado. As vigilâncias sanitárias vão começar, já estão cobrando essa questão aqui, tá? Ah, pode ser terceirizado? Pode, mas, desculpa, mas não é a mesma coisa, tá? Nada melhor do que alguém que trabalha no setor, que tenha todo o conhecimento de base, que tem todos os meandros da hierarquia ou digamos assim, do fluxograma, não só dos serviços, mas como hierárquico e também das pessoas, para tecer e fazer um levantamento de conteúdo capaz de dar um resultado melhor possível. Tá bem? E aí você tem que atentar para isso, fazer um projeto e apresentar para o responsável. Olha aqui, ó, eu tenho esse projeto aqui, interessa? Eu posso me responsabilizar por isso, porque isso aqui agora é necessário. Assim como o programa de garantia de qualidade é necessário, um programa de educação permanente é necessário, e o programa de proteção radiológica também é necessário. Então, aqui você pode entrar nos dois casos, e no terceiro também, tá bem? No terceiro também. Olha aqui, ó. Programa de proteção radiológica. Então, são 3 programas básicos que você pode interferir aqui. De que forma? Demonstrando condições, tá bem? Convencendo os superiores hierárquicos de que você é necessário, isso aqui tem que ser cumprido, e que você é a solução para os problemas. É tudo que o empregador quer, o responsável legal quer, o responsável técnico quer, tudo que ele quer é que apareça alguém assumindo responsabilidade com segurança, para ele ficar tranquilo e cuidar de outros afazeres que sempre tem, tá certo? Então, isso são oportunidades que você tem que estar cavando. Não basta ficar esperando. Ninguém vai bater no teu ombro se você não demonstrar esse interesse, essa expertise e sensibilidade para isso. Você tem que ter a visão do teu empregador. Se você não tiver uma visão de empregador, você não vai descobrir esses nicho, tá bom, gente? Nicho, oportunidade. Você não vai descobrir. Você tem que descobrir oportunidade, não ficar esperando as oportunidades, porque vem outros profissionais e vão ter essa visão e vão ocupar. Agora, vamos ao terceiro item, programa de proteção radiológica. Tem que ser estabelecido um programa de proteção radiológica dentro da norma. A norma já te dá, basicamente, o que faz parte desse programa de proteção radiológica, assim como os outros também. A resolução 611 já te dá isso aqui tudo, principalmente nas instruções normativas. Ele já te dá isso mastigado para você seguir. Portanto, já está mapeado, é só você se interessar. Nada que você não seja capaz. Tá certo? Então, assim,
O programa de proteção radiológica, nos dois casos, intervencionista e diagnóstico, não interessa. Tudo vai precisar, principalmente no intervencionista, que é mais exigente ainda, porque não é feito lá no setor de radiologia, onde tudo é blindado, onde tudo passa pelos testes, etc. Tá? Então, se interessa por isso aqui, que isso aqui pode ser um novo veio, um novo franco, um novo mercado de trabalho que se abre, tá bem, gente? Não tem nada aqui que seja estranho para você. Tudo isso aqui, basicamente, você aprendeu de alguma forma. Se não aprendeu no teu curso de formação, aprendeu nos estudos seguintes, aprendeu nos treinamentos seguintes e aprendeu com a tua experiência profissional. Tá? Ah, mas como que eu posso agir aqui no programa de proteção radiológica? Tá? Tudo bem, eu entendi que eu posso agir aqui no campo da garantia da qualidade, na educação permanente e na proteção radiológica, mesma forma, tá certo? Mesma forma. Se você se mostrar capaz de assumir com conhecimento e interesse, e quem tem interesse tem conhecimento, porque ele vai buscar, ele se torna capaz. Depende da chapa quente, é só a chapa esquentar, se ele perceber que ele está diante de oportunidades, a pessoa vai em frente, tá bom? Se torna capaz e apresenta o projeto. Então, é só seguir, estudar, se aplicar e verificar o seguinte, eu tenho condições de assumir isso aqui, né? Claro, tem que assumir, principalmente quando a norma fala o seguinte, ó, não está determinado quem é o profissional que pode atuar na campo de atuação, não, do programa de proteção radiológica. Ah, mas não tem que ser físico? Não obrigatoriamente, não tem nada que diga isso aqui que é físico. Os físicos, por enquanto, estão ocupando esse espaço porque eles estão percebendo que está para eles. Mas por que um tecnólogo ou técnico não pode assumir? É só ele se mostrar capaz, porque o responsável legal, mais uma vez, o responsável legal é que assume a responsabilidade de te contratar, tá certo? Portanto, se você tiver condições e convencer o responsável legal de que você é a pessoa que pode resolver os problemas dele nessa seara, não tenha dúvida. Principalmente quando a norma fala que você pode contratar profissionais especializados de fora para servir de consultor, tá bom? A norma fala isso. Você pode se cercar de consultor, pessoa física ou jurídica, empresa, para te dar o suporte necessário para você assumir esse cargo aqui, desde que o teu responsável legal respeite isso, desde que ele concorde. E aí, claro que esse suporte aqui, ó, que você se cercar desse suporte, ele tem que constar também como no quadro lá de trabalho, porque ele tem que entrar no nível de prestador de serviço ou hierarquia da equipe de trabalho lá. Ou seja, tudo tem que estar bem representado dentro da norma. Perfeitamente possível você atuar nos 3 campos aqui, tá bem? Atuar no programa de garantia da qualidade, portanto, é aquilo que a gente falou, ver lá na norma instrutiva os exames, desculpa, os testes que são feitos, o período que são feitos e quais são os profissionais que podem fazer. Você resolve aquilo, organiza isso direitinho, deixa lá uma pasta que seja inacessível para a maioria, é acessível para quem tem responsabilidade. E quando chegar a vigilância sanitária, ou alguém perguntando alguma coisa, você está lá, está tudo aqui, está dentro da validade, organiza tudo aquilo ali, faz um checklist, se organiza. Aprende isso com a enfermagem faz isso assim, brincando, já faz parte do trabalho da enfermeira. Portanto, pede uma orientação mínima para você, um checklist, e vai lá na norma e aplica isso aqui, tá bem? Agora, uma observação aqui, olha que beleza. Supervisor das técnicas radiológicas, STR. Quem estabelece isso? O conselho, o nosso conselho. Então, nós já temos um supervisor, que é aquela pessoa que responde perante ao conselho pela aplicação das técnicas radiológicas. Tá? Em cada área. Na radioterapia deve ter um também,
na medicina nuclear deve ter um, na intervencionista lá, quando o serviço é separado, também tem que ter, tá certo? Em cada modalidade, é só seguir a norma, lá que a norma está falando. Então, veja, olha aqui, olha, o que está acontecendo. Você, como técnico ou tecnólogo, já tem isso aqui como prática. Tem um colega aí onde você trabalha que já tem esse certificado, ó, certificado de supervisor das técnicas radiológicas. É o Conselho Regional que entrega isso aí, que emite. A pessoa é designada pelo responsável legal, uma designação simples, carimbada, assinada. Ele leva isso aqui no conselho, tá certo? Se tiver em dia, tudo certinho. Então, o conselho abre uma matrícula nova para ele, só para isso aqui, ó. Emite um certificado que tem número. A vigilância sanitária, quando vai fiscalizar, ela pede isso aqui. Cadê, quem é o supervisor de terra relógio? Dá o número dele, cadê o certificado? Número do certificado. Tá bem? E observa, já temos isso aqui. Por que não temos isso? Por que não temos isso? Por que não temos isso? Qual é o problema? É só você lembrar o seguinte, olha, mesmo que a classe técnica, a classe médica esteja reclamando, está incomodada, está meio constrangida, mas observa só o que está acontecendo ultimamente, nos últimos anos, com o advento das tecnologias da informação, da teleradiologia. A cada dia, você encontra menos técnicos, encontra menos médicos no setor de trabalho. As pessoas estão terceirizando, as empresas estão terceirizando laudo. Serviço público e privado estão terceirizando laudo. Quando você tem grandes empresas públicas, no caso, grandes serviços públicos, tem lá uma central de laudo, que o médico está ali, mas não está. Ele está em outra sala, às vezes em outro local, em outro prédio, ou em outro andar, dando laudo, né, pelo sistema PACS. Né? Ele tem acesso ao exame do paciente, né, qualquer que seja, seja de mamografia, de radiologia convencional, seja de TC, RM, ele dá o laudo ali naquela central, ele está ausente de modo geral. Então, não adianta a gente ficar preocupado, porque os médicos estão reagindo, os médicos estão isso e aquilo. Sim, mas isso é uma coisa, isso é um rolo compressor, gente. Isso aqui não tem retrocesso. Isso não aconteceu por acaso. E se, ao mesmo tempo, a norma está dizendo o seguinte, olha, está sendo atualizado porque parte de uma realidade. Chegamos à realidade que não temos médico radiologista para ficar como responsável técnico, como tínhamos antigamente, e os que estão aí não estão dispostos a isso, eles querem só laudar, tá vendo? Tanto que tem hospital público que os próprios médicos se reúnem e acionam um técnico. Eu tenho um amigo que foi isso que os técnicos, os médicos da equipe pública do serviço de radiologia fizeram. Todo mundo, olha, a gente continua te dando apoio aí e tal, mas você, então, representa aí a responsabilidade. Alô? Representa aí, representa o serviço como responsável técnico, porque ninguém quer mais. Tá bem? Então, isso é uma realidade. Não adianta a gente ficar impressionado, porque os doutores, eles estão, coitados, coitado não, desculpa, eles estão naturalmente reagindo, né? Isso aquela relação entre o moderno e o tradicional. É o moderno chegando e o tradicional, digamos assim, reagindo. Isso é natural. Mas, assim, ó, ninguém quer tomar o lugar deles. O lugar deles é de médico, está estipulado legalmente, tem lugar para todos. Só que é o seguinte, se tem essa realidade, por um lado, tem uma outra realidade. Nós crescemos como profissionais. Essa é a outra realidade que a norma está dizendo gradativamente. Está em aberto para outros profissionais ocuparem esses espaços, porque nós já temos gente aí, como, por exemplo, os técnicos, tecnólogos, evoluíram muito e, uma vez se capacitando, são perfeitamente capazes de
ocuparem esses espaços que está como lacuna. Tá certo? São oportunidades. Então, é uma coisa que a gente já alerta, estejam preparados. Vamos ver aqui a resolução CONTE número 40. Vamos ver o histórico da resolução CONTE, como que eles lidam com isso. Observa, a resolução, desde 92, que o Conselho Nacional criou a necessidade, por exemplo, criou uma norma dizendo que as empresas que trabalham com radiação ionizante, onde tenham prática de profissionais da radiologia, das técnicas, elas têm que ser credenciadas como PJ lá, pagar anuidade, tudo direitinho. Muita gente reclamou e tal, mas com o tempo isso foi sendo pacificado, já está tudo bem. Outra, em 2001, através de outra resolução, o Conselho instituiu a figura do supervisor de técnicas radiológicas, é isso? Junto às PJs, ou seja, já 10 anos depois, praticamente, eles dão um adendo a mais. Olha, as empresas têm que nomear um profissional para responder pela equipe técnica junto ao Conselho. Está aqui. Depois, 2006, outra resolução. O CONTE determina as atribuições do supervisor de técnica radiológica. Tem lá uma série de atribuições. Não é como um técnico membro da equipe comum, não. Ele tem a responsabilidade individual e coletiva. Mas agora, esse supervisor, que já tem inscrição da PJ dele lá no Conselho e já tem também o certificado dele, ele agora tem atribuições específicas, está nessa resolução. Depois, em 2010, outra resolução do CONTE institui o certificado, ou seja, agora o Conselho passa a emanar certificados para ser colocado lá no quadro de certificado dos profissionais, não é isso? E estarem lá preparados, porque a vigilância sanitária e o próprio Conselho podem solicitar, tá? Durante as inspeções. Outra, em 2021, veja, essa resolução já veio após a RDC, em 2029, 330. Veja que ela apareceu após a 330, significa o seguinte: o pessoal estava antenado com esse histórico aqui, olha, o pessoal lá estava antenado e verificou o seguinte, ó, está dando resultado, legal, já estão reconhecendo que nós podemos fazer parte desse bolo aí, podemos dividir, ocupar esse mercado. Então, ela lança a Resolução 10 de 2021, criando as atribuições do responsável técnico, já que a 330 abriu para a possibilidade de outros profissionais. E, naturalmente, o nosso conselho achou por bem, olha, o profissional mais adequado para ocupar esse cargo são os nossos tecnólogos, os nossos técnicos, ou as duas coisas, tá bom? E aí lança as atribuições do responsável técnico, tá bem? Que pode ser técnico ou tecnólogo. Então, quem tiver interessado nessa área, já vai se preparando, está tudo mastigado, está tudo sequenciado. Não precisa ficar batendo cabeça, é só estudar, se capacitar e se preparar, porque, veja, essa norma aqui, ó, essa resolução 10, ela foi contestada no STJ, lá de Brasília, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, está suspenso por enquanto. Mas isso aí, olha, é como eu falei, é uma questão de tempo. Porque os médicos vão entender que ninguém quer ameaçar o espaço deles. Pelo contrário, a gente quer viabilizar melhor a questão. Por quê? Por enquanto, como está acontecendo, não tem médico suficiente para estar lá presente. Agora, o técnico, o tecnólogo, que já faz parte da equipe, ele vai estar lá presente. Então, a sociedade é que está dizendo, em forma de norma, está dizendo o seguinte: alguém tem que resolver isso. Quando a classe médica entender que isso aqui vai ser melhor conosco ou com outros profissionais que possam ocupar, que vai ser melhor, digamos assim, a aceitação, eles vão entender como profissionais
que são inteligentes e também preocupados com as questões de segurança, a questão social, eles vão entender que o método não vai colocar em risco a segurança lá nem do paciente e nem das equipes profissionais que trabalham lá. Portanto, é uma questão de convencimento. A metade do problema já está, mais da metade do problema já está estabelecido a favor, tá bem? Então, é uma questão de tempo, tá, gente? Mas vamos nos preparar. Olha o que diz a resolução do Comitê 10. Número 10, essa que instituiu para o responsável técnico. Abriu para a possibilidade do técnico e tecnólogo ocuparem isso aqui. Quando, na prática, eu acabei de falar para vocês, na prática, até eu já fui responsável técnico numa época, isso foi em 1989, tá? Ou seja, antes da Portaria 453, já existia essa figura, né? Então, eu acho que está um pouquinho extemporâneo a gente ficar discutindo essa questão de pode ser não pode, já está estipulado que pode. Então, a resolução número 10 determina o quê? Decide, no caso, aquelas considerações, resolve, artigo 1, instituir normas destinadas a técnicos e tecnólogos em radiologia para o desempenho da função de responsável técnico, junto às empresas públicas e privadas, associações, cooperativas, etc. e tal, que exerçam atividades peculiares próprias, no caso, das tecnologias e técnicas radiológicas. Portanto, ele já está estabelecendo aqui, ó, essa norma que vai inserir técnicos e tecnólogos nesse cargo, nessa nova atividade aqui, essa nova função. Só lembrando, quem determina o profissional, né, o raio de atuação, e as competências são os conselhos da classe, do profissional inserido lá, pessoal. Artigo 2º, para fins de resolução, dessa resolução, considera-se responsabilidade técnica é a função exercida por profissional legalmente habilitado. E aqui eu coloquei aqui, pode ser o técnico ou o tecnólogo em radiologia, tá? Eu coloquei entre parênteses. Ou não sei se já estava lá. Provável. O qual será denominado responsável técnico, responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de radiologia de empresa ou instituição onde estes são executados, onde esses serviços são executados, tá bom? E aí, segundo item, a anotação de responsabilidade técnica, que o pessoal chama de ART, anotação de responsabilidade técnica, que também o conselho, através daquela... Provavelmente o Conselho de Radiologia, o CONTER, vai, da mesma forma, lançar uma resolução para trabalhar a emissão desse certificado aqui, ó. Eu complementei aqui, o que está na resolução é ART, anotação de responsabilidade técnica. E, do ponto de vista prático, quando o indivíduo recebe um certificado do Conselho, então fica CART, certificado de anotação de responsabilidade técnica, tá bem? Só aqui para complementar o melhor entendimento. Então, vamos voltar a 611. O que ela fala em relação a isso? Aqui, ó. Gestão de pessoal e programa de educação permanente. Vamos voltar àquele item que a gente falou de educação permanente. Agora, voltando à resolução, porque a nível de conselho de classe, a nível das resoluções de conselho de classe, ela já está adequada a essa resolução aqui. Então, vamos voltar, onde você pode se preparar para trabalhar, independente de anotação, independente de ser responsável técnico, SPR ou não, tá bom? O serviço de saúde que trata essa resolução deve possuir equipe profissional dimensionada de acordo com o perfil da demanda e em conformidade com as estabelecidas as demais normas aplicadas. A gente já viu isso, já falei das normas afins,
Artigo 13. O responsável legal deve designar formalmente um profissional legalmente habilitado. Veja, gente, legalmente habilitado é o conselho da classe que determina, e nós acabamos de ver na resolução 10 de 21, tá bom? Para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiológicos de que trata o setor de radiologia, né, de cada setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista do serviço de saúde, doravante denominado responsável técnico. Tá aqui. O responsável técnico de que trata esse artigo tem autoridade para interromper e tal. São as competências desse responsável técnico de acordo com a norma. Cada responsável técnico deve ter um substituto legalmente habilitado. Ou seja, o responsável legal, quando contrata o responsável técnico, contrata dois, um para titular e outro para suplente. E aqui o inciso 3º, no ato da designação, o responsável técnico e do seu substituto, ou pode ser mais de um também, o responsável legal do serviço de saúde deve definir todas as atividades delegadas, no caso, as competências desses profissionais, tá bom? Então, falando, que profissionais são eles? Responsável técnico. E o artigo 14, o responsável legal deve designar formalmente um membro da equipe legalmente habilitado. Quem define isso? O Conselho da Classe, já vimos na redução 10. Para assumir a responsabilidade pelas ações relativas à proteção radiológica. Desculpa. Essa questão, a figura do supervisor de radioproteção, proteção radiológica, denominado supervisor de proteção radiológica. Esse SPR ainda não foi designado pelo Conselho de Radiologia, mas a norma já abre que pode ser profissional legalmente habilitado. E quem decide isso aqui, novamente, é o Conselho de Classe. Tá? Portanto, se abre a possibilidade também de tecnólogos, técnicos, devidamente habilitado, se o Conselho definir, através de uma resolução, é a mesma coisa da resolução número 10. Tá? Portanto, esse supervisor vai cuidar da questão da proteção radiológica no serviço. O supervisor de proteção radiológica de que trata o capô, essa cabeça aqui, tá? Desse artigo, tem autoridade para interromper as atividades inseguras e etc. É aquilo que a gente já... São as competências. Agora, aqui, ó, o supervisor de proteção radiológica pode assessorar-se de consultores externos, conforme a necessidade e o porte do serviço, os quais devem estar listados na equipe de serviço, aquilo que eu falei. Quem assumir e está aberto, se o responsável legal te contratar e ver que você é o profissional legalmente habilitado, ele assume a responsabilidade. E você já sabe que, se ele concordar, você pode se assessorar, ser assessorado por profissionais externos. Está aqui, ó. Mais de um, físico ou privado, jurídico, físico ou jurídico, tá bem? Então, você pode procurar ajuda aqui para te dar um suporte, desde que o responsável legal, que é ele que vai pagar nisso. Bom, cada supervisor de proteção radiológica também deve ter seu substituto ou mais de um, designado as competências também pelo responsável legal. No ato da designação do supervisor de proteção radiológica e seu substituto, ele define todas as atividades e competências delegadas através daquela nomeação. Agora, número 15. Agora que ficou quente, né? O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve implementar programa de educação permanente para toda a equipe em conformidade com o dispositivo nesta resolução e nas demais normas cabíveis, aplicáveis no caso, tá bom? Ó, programa de educação permanente. Onde está você? Você está
como parte da equipe, que é de responsabilidade de todo mundo, você deve fazer parte da equipe, deve passar pelos treinamentos, como também você pode se habilitar a ser essa pessoa, ou mais de uma, pode formar uma comissão e sugerir, fazer uma proposta, faz um programa de educação continuada, e se o responsável legal for convencido, ele pode te contratar ou te pagar mais por isso, por essa atividade, tá bem? Portanto, a norma dá responsabilidade para todos que façam parte das equipes de trabalho, todos, tá bom? Inclusive aqui pessoal de limpeza, enfermagem, econômica, se tiver, manutenção de outros equipamentos, tudo. Você tem que estar, digamos assim, você tem que ter um programa de treinamento específico para cada área dessa aqui. É claro que se você vai fazer um programa de treinamento para a radiologia, não vai dar para ser o mesmo da enfermagem ou da limpeza, tá bom? Você tem que criar uma coisa mais adequada para cada um. Chama a enfermagem, chama a enfermeira do setor, se tiver, e vão chegar em um programa específico para ela, tá? Bom, olha o inciso 2. As capacitações e treinamentos periódicos de que trata esse artigo devem contemplar, além do estabelecido nas demais normas, que a gente já viu, são aqueles padronizados, no mínimo os seguintes tópicos: normas, rotina, protocolo dos procedimentos operacionais. Muito cuidado com isso aqui, tá bom? Ó, porque muita gente acha que é só assistir aquela aula, aquela palestra que todo ano é a mesma coisa, aquilo vira paisagem, aquilo vira música, tá bom, gente? O que a norma está querendo falar? Você tem que privilegiar especialmente as coisas que acontecem lá com a tua equipe, com os teus equipamentos, com as tuas salas, com os teus instrumentos, com os teus VPIs. Você tem que trabalhar prioritariamente, não pode esquecer desse item. Tem que ouvir a equipe, quais são as dificuldades, os gargalos. Você não pode deixar de pensar o seguinte: uma equipe ou um profissional que repete muitos exames, ele não está bem. Ele está comprometendo a qualidade do serviço como um todo, de toda a equipe e da empresa também. Através de que forma? Ele está expondo, além do necessário, a população, através dos pacientes. Mas na época do filme dava para a gente contar, porque a gente via pela quantidade de filme, fazia uma média, e colocava o percentual. Agora não dá mais. Engano seu. Engano seu. Esses equipamentos digitais, cada vez mais sofisticados, já vacinaram essa questão aí, tá bom? Está vacinada essa questão. Muito cuidado com isso. Tem gente que acha, não, agora é digital, ninguém erra mais. Erra sim, tá bom? É só você lembrar que no sistema analógico, de um modo geral, o índice de repetição de incidências, o que levava e o que leva ainda à exposição desnecessária aos pacientes, o índice de repetição chegava, causado, por exemplo, por posicionamento inadequado, chegava a quase um terço, a mais ou menos um terço de todas as repetições. Apenas cerca de um terço das repetições eram procedidas por conta de densidade óptica inadequada, sabe? Questão no analógico, no digital hoje, o brilho maior ou menor não é adequado, atrapalhou o contraste e a resolução. Então, é um engano a pessoa achar que não vai mais errar, tá bom? É um engano, porque esses equipamentos, em primeiro lugar, eles têm contadores de exposição, eles têm contadores de cada exposição, eles vão contabilizando, tá bom? Portanto, é rastreável quantas exposições o indivíduo fez, o paciente número tal fez quantas exposições. Está lá, é rastreável, está no contador. Não, ele veio fazer o exame de tórax, mas fez 5 exposições. Olha, o que é isso? A pessoa
expôs 5 vezes para aproveitar 2, somente 2. Não tem filme, mas está lá, está registrado. É rastreável, a vigilância sanitária vai chegar uma hora lá, tá bem? E vai pegar muita gente de surpresa. Tomem cuidado, porque a população está cada vez mais acompanhando esses processos, tá? A outra coisa, não, eu posso colocar mais aqui, tanto, eu posso dobrar o MAS, ou então eu posso dobrar o KV, porque vai sair muito escura, depois a gente faz um tratamento na estação de trabalho e disponibiliza no sistema apenas aqui. Engano seu, sabe por quê? Porque os equipamentos também têm um programa que eles conseguem demonstrar o índice de exposição em milisievert, por exemplo, já dá em milisievert, em cada tomada radiográfica. Então, se você tem uma média, se você tem um protocolo lá, colocou lá, protocolo de tórax, tórax PA, aí o indivíduo chega e diz assim, não, eu vou dobrar aqui o MAS, porque aí vai ficar escuro e eu não tenho risco de perder a radiografia. Só que é o seguinte, o equipamento ele vai te dar uma média daquela exposição mínima necessária para conseguir uma boa radiografia. Lembra daquilo? Então, a exposição tem que ser tão baixa quanto razoavelmente possível. Nós estamos falando disso. Se você aplica em maior quantidade essa exposição, o índice de exposição vai mostrar e é rastreável, tá bom? Ele te mostra lá na hora e fica acumulado, fica arquivado. Se fizer um rastreamento, vai saber o quanto você está expondo a mais de forma desnecessária à população. Tudo bem? Então, isso tudo tem que fazer parte dos treinamentos. E isso tudo você pode fazer o rastreio lá mesmo, para não ser pego de surpresa. Se você vai fazer o treinamento, é necessário você verificar isso aqui da mesma forma que você verificava a caixa de filme descartado lá quando você fazia o treinamento no analógico, tá bom? A outra coisa, a novidade agora é isso aqui, olha. Quando fazia o treinamento, até pouco tempo atrás, estavam fazendo treinamento, você dava aquelas demonstrações, palestras, e ficava por isso mesmo. O indivíduo não participava, ou então faltava um, não faltava outro, saía na metade, chegava atrasado, ou seja, ia levando assim no banho-maria. Só que agora aqui é o seguinte, ó, cabe a você ficar de olho nisso aqui, já que você quer ser responsável técnico ou SPR, cabe a você ver isso aqui, ó. Primeiro, você tem que usar a metodologia. Procura logo, por exemplo, alguém que dá aula e verifica como é que é feita a planilha dos alunos. Coloca aquilo, abre uma pasta no sistema como se fosse um diário de classe. Você coloca todo mundo ali da equipe como se fossem alunos. E cada treinamento desse, você pode dividir por tópico e fazer prova. É o que ele está falando aqui, sim, tá? Para você verificar a eficácia do ensino, você tem que fazer a prova, tem que fazer a avaliação do treinamento. Senão, vira paisagem de novo. É a grande novidade. Ó. Você pode estar perguntando assim, caramba, agora eu vou ter que fazer o treinamento, participar. Sim, além de participar, você tem que pensar o seguinte, que bom que esse aqui abriu uma brecha aqui no mercado de trabalho para a gente. Trabalho. Ninguém melhor do que o nosso pessoal para estar trabalhando isso aqui. Tá bom, gente? Então, você tem que colocar aquilo ali como um diário de classe ou uma planilha Excel, que seja, mas um diário de classe resolve na boa. E você vai colocando, cada treinamento vai estar lá. Quem treinou, qual foi o assunto aplicado, quem aplicou aquele assunto, qual a capacitação dele, qual foi a data, quem participou do treinamento, se fez a avaliação e qual foi a nota da avaliação, tá bom?
pode deixar lá guardado. Sabe por quê? Porque agora vai ser cobrado. Se tá na norma, já está sendo cobrado. E você tem que estar tudo isso lá organizado nos assentamentos. Aí você vai deparar com aquelas pessoas, às vezes, que não gostam de treinamento, não gostam de reunião. Só que é o seguinte, vai estar lá documentado, vai ter um histórico dele lá. Vai chegar uma hora, ó, você tem que fazer isso no mínimo uma vez por ano. No mínimo, significa que você pode fazer isso de forma permanente, ou periódico, ou no dia a dia. À vontade, é você que define junto com o responsável técnico, por exemplo, o SPR. Se for você mesmo, beleza, é você que define isso aí. Aí é o seguinte, depois de tanto tempo, 5 anos, a vigilância sanitária pede isso aqui, aí você mostra, aí tem umas 2 ou 3 pessoas que estão lá. Vem cá, essas pessoas não participam dos treinamentos, por que não participaram? Olha, eles são avisados, mas não vêm. Tá, e você tem isso documentado, que você avisou, você mandou e-mail, notificou, eles assinaram? Sim, está tudo assinado aqui. Olha só, gente, cuidado com isso, tá bom? Isso pode dar justa causa, tá certo? Muito cuidado com isso. Porque, do ponto de vista prático, o que a vigilância ou o Ministério do Trabalho vão arguir? Ou o próprio conselho. Ele vai falar assim, olha só, olha, você, se for o conselho, então, processo ético, ó, te chama lá e você vai responder para uma comissão. O que você está fazendo aqui que não assiste às aulas? Aqui você foi convocada, a empresa fez o papel dela e tal. Olha, não tem saída. Você está forçando a barra e está obrigando a empresa a descumprir uma norma, que não é só uma norma, isso está no Ministério do Trabalho também, tem que ter. Né? Você não tem como reduzir o índice de exposição por repetição de incidência se você não der esse treinamento. E se esse treinamento não for feito, não tem como garantir, você não tem como garantir a qualidade do treinamento, dá para entender? Então, essas coisas estão amarradas, vamos ficar de olho nisso aí. Bom, o inciso segundo, as capacitações e treinamentos periódicos de que trata este artigo devem contemplar, além do estabelecido nas regras, é o que eu já falei, tá? Então, esses procedimentos do local, a segurança do paciente, você tem que estar no teu POP, tem que estar no teu PPR lá, Programa de Proteção Radiológica, o gerenciamento dos riscos, tem que fazer parte do gerenciamento dos riscos da instituição, se for dentro de um hospital, tem equipe trabalhando gerenciamento de risco do paciente, tem equipe trabalhando o plano de segurança do paciente, plano de segurança que você deve se inserir. Se você é um dos responsáveis, você deve inserir esse plano de segurança em relação às técnicas radiológicas, ao paciente da radiologia, inserir no PPR do paciente da instituição, tá bom? Se você é uma clínica que só tem radiologia, um serviço que só tem radiologia, então você tem que trabalhar essa questão do PPR. Verifica lá a RDC 63, que trata de segurança do paciente, e, portanto, 63 ou 36, negócio assim. 36 de 2011, 36 de 2013 e 63 de 2011. Vê essas duas aí, que elas estão inseridas, você tem que avaliar também e adequá-las à radiologia. Tem uma outra que se chama Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, tá bom? Tem Plano de Gerenciamento, PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde. Se você gera resíduo lá no serviço, você tem que se adequar também a esse plano. As pessoas que fazem aquele PGRS não têm conhecimento específico dos resíduos que são produzidos no serviço de radiologia. É você que tem que se juntar lá e fornecer esses dados, tá bem? E também o plano de proteção radiológica, quando couber, por exemplo, quando couber significa o quê? Significa que é onde tem a radiação ionizante, na ressonância e no ultrassom não precisa, tá bom?
e as normas aplicáveis. Vamos aqui ao inciso terceiro. As capacitações e os treinamentos de que trata este artigo devem ser registrados. Olha aí, olha o que eu estava falando ali. Ó. Devem ser registrados, contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação do profissional instrutor e dos trabalhadores envolvidos. Tem que assinar aquela lista de presença, tá bom? Muito cuidado com isso e obrigado a essa norma por abrir esse flanco para a gente trabalhar, tá? Está acabando, tá, gente? Só um pouquinho, paciência. 21, das atribuições e responsabilidade. Responsabilidade legal pelo serviço de radiologia diagnóstica intervencionista é o principal responsável pela aplicação dessa resolução. Aquilo que eu falei com vocês, olha, cabe essa norma, ela coloca tudo, toda a carga de responsabilidade pelas nomeações em cima do responsável legal. Quem é o responsável legal? É o dono do serviço, é a pessoa que abriu a empresa, que credenciou, que foi na vigilância, que abriu, que foi no que abriu o CNPJ e tudo. Quando ele te nomeia ou nomeia qualquer outro profissional, ele está assumindo a responsabilidade legal. Final, tá? Aí os responsáveis técnicos e SPR não têm responsabilidade? Claro, ele nomeou e já disse exatamente o que cada um vai fazer. Ah, mas e no final, se algum errar, é ele que paga? Ele pode pagar, ele vai pagar, civilmente falando, vai pagar. Mas você tem as implicações também de responsabilidade que você assumiu e não deu conta, negligenciou, ou outra coisa. E também tem no conselho de classe, ele pode abrir, ele pode demitir, ele pode abrir um processo contra você civil, né, o que seja, e pode abrir também processo ético lá no teu conselho, dependendo do teu problema. Então, as coisas são bem amarradinhas assim, tá bom? Juridicamente falando. Então, continuando, garantir os recursos necessários para a execução de todos os programas. Olha, o responsável legal ele tem que garantir todos os recursos para tudo aqui, para você trabalhar como SPR, como SPR, como RT, tudo isso e como técnico, naturalmente, da equipe, ele é o responsável por suprir isso aqui tudo. É ele que vai pagar, no caso, dar condições para você trabalhar. E aqui, finalmente, como parágrafo único, o responsável legal pode delegar formalmente a execução dos programas de educação permanente, de garantia da qualidade e de proteção radiológica a membros da equipe legalmente habilitados, veja, legalmente habilitados. Mas ele vai permanecer como responsável pelos programas delegados, os programas que ele delegou a esses profissionais, tá bom? Então, é só você se enquadrar nesses 3 itens de profissional aqui, se capacita. Concluindo, a qualificação e certificação de supervisores de proteção radiológica, como fica? Vamos ver como é que fica. Porque você viu ele falar aqui, ó, devidamente, legalmente habilitados. Quem é que legalmente habilitado? O conselho de classe. E o nosso conselho, ele já deixou bem claro, através das resoluções que eu falei para vocês, o seguinte, ó, a quem compete o STR, Supervisor das Técnicas Radiológicas, técnico ou tecnólogo, já está definido lá, tá bom? A quem compete na instância das tecnologias da radiologia, a quem compete o cargo de responsável técnico, resolução número 10 de 91, de 2001, de 2021, está lá, acabamos de falar, tá bom? Então, a quem compete o supervisor de proteção radiológica no radiodiagnóstico? Ora, desculpem, vocês estão acompanhando a sequência, né? Uma lógica de sequência, tudo bem? Agora está aparecendo o que aí para você? Tudo bem. Um minutinho para a gente fechar aqui. Rapaz, esse mouse aqui está me dando...
Está me dando um chá. Está me testando, né? É aqui? Né? Tem mais alguém aqui, tá? É que tem umas pessoas que estão caindo, né? Ela cai e volta. Então, tudo bem, eu estou aqui olhando. A Milena voltou agora. Então, fechando aqui. Veja, quando ele fala legalmente habilitado, aí você pensa logo no conselho de classe. No radiodiagnóstico, no mundo das técnicas radiológicas, o Conselho de Radiologia definiu bem o STR e o RT, tá tranquilo? Agora, e o SPR, o Supervisor de Proteção Radiológica, não está definido, tá bom, gente? Porque não cabe a CENEM, cabe à Anvisa, e a Anvisa ainda não definiu, e talvez o que a gente está avaliando é o seguinte: é provável que a Anvisa esteja definindo da mesma forma nessa resolução RDC 611, da mesma forma que ela está definindo, está abrindo para a possibilidade, nossa possibilidade, de ocupar o RT, está abrindo também a oportunidade de ocupar o SPR, Supervisor de Proteção Radiológica, tá bom? Porque de outro fato, ela vai com outro entendimento, por outro lado, a própria Anvisa vai ter que lançar uma resolução para definir quem é esse profissional, qual é a qualificação dele, a quem cabe ocupar esse cargo de SPR, Supervisor de Proteção Radiológica. Por enquanto está aberto, e nós, então, é provável que o Conselho de Radiologia também lance uma resolução dizendo, olha, esse espaço também é nosso, ou pode ser nosso também, tá ok? Porque, olha, resolução no que tange a medicina nuclear, radioterapia industrial, está muito bem definida aqui, através da resolução 194, tá bom? De 16. E no radiodiagnóstico está em aberto. Então, estejamos preparados, pois são muitas as oportunidades de trabalho. Pessoal, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Deu para compreender qual é o objetivo desse trabalho? Continuo rezando todo dia para mim ser uma excelente técnica, igual o senhor, igual o professor Eduardo, igual a professora Neuceli. Eu ainda vou ser uma Neucelisa, vai ver. Com certeza, vai ultrapassar, porque nós temos uma missão, assim, uma missão que a gente guarda individualmente. Os nossos alunos, nós esperamos que eles sejam melhores do que nós, certo? Que eles avancem, ocupem mais